Versículo 13. Sentado mesmo com reverência à palavra do Senhor. No 13. No 12 tem um ensino incrível. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Esse versículo 12 nem estava na minha programação aqui de ler, mas Mateus 7,12 diz o seguinte, olha, Velho Testamento, essa é a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e os profetas, profetas maiores e profetas menores. Resumindo, todo o Velho Testamento se resume numa coisa: se você quer que alguém faça uma coisa para você, faça você por ele primeiro. Forte isso, é ou não é? O Velho Testamento inteiro se resume nisso, olha lá, ó. Mateus 7,12, que Deus te dê revelação da palavra. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Está querendo que alguém olhe por você? Olhe pelo outro. Quer que alguém te dê carinho? Dê carinho para o outro. Quer que alguém te entenda? Entenda alguém. Essa é a lei e os profetas. Aí, versículo 13, na sequência. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho. Note que tem porta e tem caminho, amém? A gente só lembra da porta, mas esquece do caminho. Não é? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, vai para o inferno. 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome nos expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, mesma coisa. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Pai, eu te peço graça, sabedoria, para ministrar essa palavra que o Senhor confiou na minha vida. Senhor, desde a semana passada, Pai, eu tenho meditado qual é o propósito do Senhor para nós. Senhor, qual é o propósito do Senhor para nós? Qual é a nossa missão na terra? Para que o Senhor nos salvou? Qual é o propósito, Senhor? Por que o Senhor não nos levou quando a gente aceitou Jesus? Por que a gente ainda está aqui, Pai? Nos ensina a entender esse propósito. Nos ensina, Senhor, Pai, a dizer Senhor, Senhor, e o Senhor nos conhecer. Nos ensina isso, Pai. Como é que a gente faz isso hoje aqui? A Ti seja honra e glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, esse é um texto muito sério. Diz porta estreita, o caminho é estreito. Aqui fala que é uma porta. E a Bíblia diz que Jesus é a porta. Eu quero, em nome de Jesus, te dizer uma coisa, que nós precisamos buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero que a partir de hoje, a gente comece a vir para a igreja, não para ser abençoado, mas para fazer a vontade de Deus. Amém? Ah, mas eu não posso ser abençoado. Você vai ser abençoado. Se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi.
Se eu planto melancia, eu vou colher melancia. Se eu faço a vontade de Deus, eu vou ser abençoado. Mas nós não podemos ser, outro dia eu estava falando aqui, nós não podemos ser um filho interesseiro, que desrespeita pai e mãe a semana inteira, e quando chega na sexta-feira, umas 9 da noite, fala: pai, como o senhor está bonito. Mãe, que gata que a senhora está. E depois do elogio fala assim: me empresta 200 para eu ir para a balada. Nós não podemos ser esse filho que está perto do pai por interesse. Nós temos que estar perto do pai porque nós amamos o pai. Não por aquilo que o pai pode nos dar, porque afinal de contas, o pai já nos deu Jesus. Jesus morreu por nós. Irmãos, ele morreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar sua vida pelos seus amigos. E caminhar com Jesus não é fácil. Existem duas ações. Nós precisamos ter, é como se fosse uma águia que tem 2 asas. Uma asa é a santidade, a outra asa é a obediência. Tem gente que é muito santo, mas é rebelde. Sabe, tem gente que é bom de obedecer, mas não tem santidade nenhuma. Então existe essa águia que voa com os 2 braços, com as 2 asas, santidade e obediência. E para entrar nessa porta estreita, não dá para você entrar com uma asa só. Não dá, irmãos. Ana Vitória, vem cá. A Ana Vitória está aqui. Posso usar você como exemplo? Uhum. Amém. Se apostar a corrida, eu e a Ana Vitória, quem vai ganhar? Você nunca me viu correndo, irmãos. Agora, pensa. Ana Vitória, vai até ali correndo e volta, por favor. Vai lá. 1, 2, 3, já! Agora, você vai correndo até lá de novo, com um pé só, pulando, vai. Foi mais devagar ou não foi? Assim é a nossa vida cristã. A santidade e a obediência nos faz correr rápido. Só que a igreja não pode buscar só a santidade e ser rebelde. Senão a gente vai ser um crente de uma perna só. Obrigado. Então você pode ser veloz, mas Deus quer algo da gente, irmãos. E isso está me intrigando. Passar pela porta estreita, pelo caminho estreito. E a gente sempre leva esse versículo para o lado de santidade, não é? Não, você tem que jejuar isso, você tem que jejuar aquilo, você tem que ser uma pessoa de oração. Tem. Mas não adianta a gente buscar uma santidade e ser um rebelde. Eu conheço gente que jejua, vive de jejum de pão e água e é rebelde. E a porta estreita é feita com os 2. E Deus me trouxe hoje para isso. Irmãos, nós precisamos entender o propósito de Deus. Jesus morreu, Jesus pagou o preço, Jesus levou os nossos pecados. E o que Ele pede para a gente? Para que a gente se arrependa. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue se arrepender dos seus pecados? Mas responde isso para você mesmo. Você consegue se arrepender? Quando você peca, dá peso na consciência ou não dói mais? Porque a estratégia do diabo é fazer você pecar a primeira vez e sentir uma grande dor de cabeça, um grande arrependimento. A segunda vez você peca e não sente tanto arrependimento assim. Na terceira em diante você peca e acha que é normal. Mas nós precisamos voltar a um tempo de santidade e de obediência diante de Deus, porque a porta é estreita e o caminho é estreito. E nós não podemos brincar com Deus. E às vezes nós estamos vivendo um evangelho pesado, difícil. Porque ou tem santidade e não tem obediência, ou tem obediência e não tem santidade. E santidade você sabe, a gente pregou santidade aqui 2 anos. 2 anos que a gente prega santidade aqui, irmão.
E eu quero lhe pregar obediência. O que Deus tem para você? O que Ele vai... A palavra da semana passada. O que nós vamos prestar contas diante de Deus? Então nós temos que se arrepender. Nós temos que crer no Senhor. Nós temos que, sabe, entender que o versículo 16, é Mateus 7,16. Você será conhecido pelos seus frutos. Igreja do Senhor. Se você não der fruto, você vai ser cortado. Irmãos, esse projeto Parceiro de Oração é o mínimo para a gente dar um pouquinho de fruto. É o mínimo para você orar por uma pessoa durante 1 minuto por dia. De você pegar a rede social que quer que levar a gente para o inferno e você orar uns pelos outros. É o mínimo para pelo menos na conta da obediência a gente pelo menos está reto diante de 50% de Tiago 5,16. Amém? Tiago 5,16. Olha lá, pelos seus frutos conhecereis. Põe Tiago 5,16 de novo. Tem 2 coisas lá. 1, confessar uns aos outros. 2, orar uns pelos outros. Amém? Se você não conseguiu confessar ainda, lute por isso. Mas essa semana as mulheres, os homens já começaram. Essa semana as mulheres comecem a orar uns pelas outras. É um grupo de oração. Não é, irmão, se colocar alguém videozinho, isso aqui, não, vai ser repreendido no grupo. Porque Deus mandou a gente fazer esse grupo para orar. E nós vamos orar. E nós vamos estar de mãos dadas. Sabe como eu imagino essa iniciativa? Todos nós de mãos dadas. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Se eu estiver fraco, você me levanta. Se você estiver fraco, eu te levanto. E um ajuda o outro, irmãos. Isso é o mínimo da obediência, olha lá. Ó. Confessa uns aos outros. E ora uns pelos outros. Para quê? Para ser curado. Está precisando de cura? Tô. Já confessou? Não. Então vamos obedecer e vai confessar. Você pode orar por mim? Posso. Qual é o seu problema? Estou precisando de cura. Você já confessou? Não. Você está orando por alguém? Também não. Então vamos fazer o seguinte, obedece, depois vem pedir oração. Irmãos, esse evangelho de querer fazer dos homens deuses acabou nessa igreja. Nem eu sou, nem a bispa é, nem a pastora Giovana é, nem a pastora Rosária é, nem o pastor Rafael é, nenhum pastor aqui é Deus. E não faça de nós isso, porque senão isso nos mata. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, no próprio Tiago 5, vê o 17. Elias era homem semelhante a nós. Diga, Elias era igual eu sou. Sujeito aos mesmos sentimentos. Está vendo o seu sentimento? Elias também tinha. Diga, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses continua. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Irmãos, esse versículo na minha Bíblia parece que foi escrito ontem. Porque o que eu tenho orado é que você entenda que Deus confiou algo em você, tanto quanto confiou em mim. E que a capacidade que eu tenho, você também tem. Mas falar isso com a minha boca é difícil. Mas falar isso dizendo, está escrito, te convence. Então, minha iniciativa hoje nesse culto é que você saia daqui entendendo Tiago 5,16, orar uns pelos outros. 17, o que Elias tinha, eu também tenho. Diga Tiago 5,16. Confessar, orar. Diga Tiago 5,17. O que estava sobre Elias está sobre a minha vida. Diga Tiago orou, diga assim, Elias orou para que não chovesse, e não choveu. Diga, ele orou de novo para que chovesse, a chuva veio e a semente germinou. Diga, eu sou Elias nos dias de hoje. Diga, Deus confiou na minha mão um ministério. Irmãos, eu sou um apóstolo. Só que muito mais do que ter um título de apóstolo é ter uma unção apostólica.
E eu confesso que esse título, eu já pensei muitas vezes em abrir mão dele. Estou confessando para você. Porque, irmãos, isso mais atrapalha do que ajuda. Eu sei que eu tenho unção apostólica. E eu sei que essa igreja é uma igreja apostólica. Então, muito mais do que ter um pastor que tem um título de apóstolo, que foi Deus que deu, por isso que eu não abri mão. Eu quero que a igreja seja apostólica. E a igreja apostólica é diferente, não é melhor nem pior. Mas a igreja apostólica tem um entendimento que o ministério não está só sobre um homem. O ministério está sobre toda a igreja. Os dons se manifestam sobre toda a igreja. Irmãos, tem pessoas aqui que pregam melhor que eu. E eu fico feliz com isso. Sabe, nós íamos ter um congresso de santidade, ia vir gente de fora, eu cancelei. Não vou chamar ninguém de fora. Mas vocês vão pregar. E todo mundo vai ser edificado. Porque esse modelo que tem que vir um popstar aqui para pregar, e que todo mundo vai ouvir, acabou. Deus vai usar você. Diga, Deus quer me usar. Amém, meus irmãos? E o primeiro passo para você engatinhar na obediência e no seu chamado, está aqui. É o primeiro passo. Então eu quero te dizer isso, irmãos. Tiago 5,16, Tiago 5,17. Outro texto que me intrigou foi Romanos 1. Põe Romanos 1 aí. Quando Deus fala com você, você começa a ler versículos que você já leu, mas ele tem outro significado. Guarde isso. Ele começa a ter outro significado, não porque a Bíblia mudou, mas é porque teu coração arde. E você começa a falar assim, cara, esse versículo parece que foi escrito ontem. E a Bíblia do Senhor se renova. E esse Romanos 1 diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Romanos 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. 3, com respeito a seu filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Jesus, segundo a carne, veio da descendência de Davi, amém? E 4, está falando de Jesus, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, de quem ele está falando? Jesus, quem? Nosso Senhor. 5, por intermédio, 5, aqui começa o que eu quero falar para você hoje. Por intermédio de quem ele está falando? De quem ele está falando? Por intermédio de Jesus, viemos a receber graça e apostolado. Tem alguma Bíblia que está escrito, por intermédio de Jesus, eu recebi graça e apostolado? Ou está no plural, viemos? Hã? Então graça e o apostolado é para todos vocês. Nós somos uma igreja apostólica. A graça e o apostolado não é para um apóstolo, é para toda a igreja. Viemos a receber graça apostolada por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. 6, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Esse versículo 5, irmãos, eu estou olhando para ele já há um tempo. Porque aqui Paulo diz que por intermédio de Jesus nós recebemos graça e apostolado. E isso não é só para o apóstolo Paulo, e nem é só para o apóstolo Robert, isso é para você. Está me dizendo que eu vou ser um apóstolo, irmãos? Eu estou dizendo que você faz parte de uma igreja apostólica. E muito melhor do que ter um título de apóstolo é você ter uma unção apostólica. E existe uma unção apostólica sobre a tua vida. E o que é essa unção apostólica? É você saber que a mesma porção que estava sobre Elias está sobre você. Eu não sei a imagem que você tem a seu respeito. Talvez você tenha sido abraçado por uma falsa humildade. É muito comum a pessoa dizer, eu não tenho jeito, eu não sei falar. Elias também não sabia. Mas diz a palavra, no dia que morreu Uzias, se eu não me engano, Elias se apresentou. Um anjo tocou com uma tenaz
E ele falou: envia-me a mim, Senhor. Eu vim aqui hoje matar Uzias na sua vida. Porque no dia que Uzias morre, essa baixa estima que talvez você tenha herdado da sua mãe, do seu pai, da vida, ela precisa, Deus está mudando o seu DNA. Jovens, Deus vai fazer uma revolução na sua escola, através da sua vida, naqueles 15 minutos de intervalo. Jovens, começa a levantar um grupo de oração lá no intervalo da sua escola. Faça isso. Junta lá 3 ou 4 para se reunir para orar. E você vai ver que esse grupo vai começar 4, 5, 6, 7. Daqui a pouco vai ter um grupo de mais de 30. O que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos orando. E não precisa me chamar para ir lá, porque eu não vou. Eu vim aqui te enviar. Essa igreja é a igreja enviar. E eu vou te enviar nessa unção apostólica. E você vai fazer isso lá. Você vai curar os enfermos, você vai expulsar os demônios, porque você vai fazer isso não no nome do Robert, não no nome da igreja enviar, você vai fazer isso no nome de Jesus. Eu quero te encorajar, eu quero te desafiar. Chega de férias, chega de ficar atrás da bagagem como estava Saul, atrás das malhadas. Chega. Deus confiou um ministério, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não está escrito o apóstolo Robert é sacerdócio real, não. Está escrito que todos nós somos embaixadores do reino, todos nós somos sacerdócio real, todos nós somos nação santa. Diga: Deus está confiando no ministério da minha vida. Diga: eu vou passar pela porta estreita. Diga: eu sempre achei que essa porta estreita, eu tinha que ser santo demais para passar por ela. Mas hoje eu entendi que só a santidade não resolve. Eu tenho que ter obediência. Então todas as vezes que você lê esse texto, a porta é estreita, viu, irmão? Você fala: é sim. E não acha que você, sendo santarrão desse jeito, vai passar por ela. Porque muitos dizem Senhor, Senhor. O Senhor, Senhor diz no boteco ou na igreja? Na igreja. O Senhor, Senhor, e dele não vos conhece? Não é porque a pessoa nunca fez a obra. É porque essa pessoa nunca se apresentou diante de Deus, fez a sua própria obra. Deus quer te usar muito, Rosane. Muito. Muito. Deus vai te usar demais. Se levante em autoridade. Abre a tua boca. Deus está tocando nos teus lábios como tocou nos lábios de Isaías. Bruno, Deus vai te levantar como um profeta. Bruno, você tem acesso a lugares que eu jamais teria. Você é o enviado de Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, meu Deus, se eu morrer amanhã e você entender essa palavra, eu morro feliz. E eu estou daqui, Deus está falando comigo, Dona Mara. Deus está falando comigo, Saldanha. Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, Deus está mostrando. Deus está falando. Pessoas que Deus quer usar extraordinariamente e vai usar. Só que eu não sou Jesus. Minhas mãos não estão furadas. Não dependa de mim isso. É você. O que estava sobre Elias está sobre a tua vida. Está entendendo isso, igreja? O que estava sobre Elias, Tiago 5,17, está sobre você. Tiago 5,16, confessam uns aos outros, oram uns pelos outros. Tiago 5,17, o que estava sobre Elias está sobre você. Em nome de Jesus. O mundo pergunta onde está o Deus de Elias, mas hoje o Senhor está perguntando onde estão os Elias de Deus. Onde estão os Elias de Deus? Você está com problema? Vamos embora.
Você tem as suas tristezas, vamos embora. Você tem seus choros, vamos embora. Você tem problema familiar, vamos embora. O processo não vai te parar mais de chegar na promessa. Amém, meus irmãos? Diga: Deus me deu sonho, Deus me deu promessa. O processo é doloroso. Eu posso passar pelo fundo do poço, eu posso passar pela traição, eu posso passar pela prisão, mas um dia, meu dia vai chegar e a promessa vai se cumprir. Mas até lá, eu passo pela porta, eu sigo esse caminho, um caminho estreito, que Deus não quer só minha santidade, Deus quer minha obediência. Eu vou obedecer. É isso que Deus quer da minha vida. Diga: eu não preciso pedir sinais para isso. Amém? Será que é da vontade de Deus para eu evangelizar? Pergunta não. Tomara, se você perguntar, você vai tomar uma bronca de Deus. Será que é da vontade de Deus para eu discipular? Será que é da vontade de Deus para eu cuidar do meu marido, da minha esposa? Será que é da vontade de Deus para eu orar? Será que é da vontade de Deus para eu confessar uns aos outros? Irmãos, escuta aqui. Tudo que está aqui não precisa pedir um sinal para Deus. Amém? Tudo. Jesus veio aqui como 100% homem, 100% Deus. Jesus como homem, ele sofreu, ele teve sede, ele teve fome. Jesus como Deus, ele falou, como homem, ele falou: passa de mim esse cálice, mas se não for possível, eu estava aqui. Irmãos, os pregos nas mãos de Jesus doeu como se fosse na sua. Jesus não veio aqui como um super-homem, ele teve que vencer Satanás como homem. Ele não podia vencer Satanás como Deus. Ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Ele tinha poder, mas ele não podia fazer aquilo. Aquilo era um laço. Se ele fizesse aquilo, tinha acabado o plano de redenção. Porque tinha que vir alguém, nascido de mulher, para vencer Satanás. E ele fez isso. E ele venceu Satanás como homem. E depois que ele morreu, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e passou quantos dias aqui na terra ressuscitado? 40 dias. E Jesus como Deus, depois de morrer, depois de ressuscitar, um pouquinho antes de ser assunto aos céus, ele escreveu Mateus 28: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É o Jesus homem falando ou Jesus Deus? Jesus Deus, o homem já tinha morrido. O Jesus Deus falando: a autoridade está comigo, aqui na terra e lá no céu. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, um Jesus, Deus, antes de sair da terra, deu o último recado. Pensa numa pessoa, na UTI, o médico fala: vai lá, vai visitar? Vai. Aproveita, tem 10 minutos de vida. E aí você está lá na UTI, o médico fala que você tem 10 minutos de vida. E aí você está lá diante da sua... Você vai falar o quê? Você vai falar assim: olha, eu estou indo para os braços do Senhor. Sua esposa: pelo amor de Deus, não vá. Você vai falar assim: fica tranquila, seja feliz aqui na terra. Um dia nós vamos nos encontrar no Senhor. Pai, e aí, o que você quer que eu faça? Filho, vem cá, filho. Eu quero que você faça isso. Cuide da sua mãe. Não chore, porque o lugar que eu vou é muito melhor que aqui. Você vai dar conselhos para a sua família naqueles últimos 10 minutos. Você vai falar para o seu filho mais velho: olha, pega seus irmãozinhos e ensina eles a guardar tudo que eu ensinei para você. O seu filho mais velho fala assim: tá bom, pai, eu vou ensinar meus irmãozinhos. Então pensa nessa situação, você na UTI, nos últimos 10 minutos de vida. É Jesus dizendo: estou voltando, minha missão foi cumprida. Vá ao mundo, faça discípulos, batiza eles no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E ensina eles a guardar tudo o que eu ensinei vocês.
Foi a última ordem. A última ordem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Esse poder não é para rodopiar, não é para sapatear. Esse poder é para ser testemunha. Eu não sei qual foi o Uzias e a barreira que te parou até aqui, mas hoje Deus te trouxe aqui. E eu volto a dizer, se essa for a última palavra, eu vou morrer feliz. Porque a partir de hoje você vai entrar por essa porta estreita. Nunca mais um pé só. Você vai entrar não só com a santidade, mas com a obediência. Em nome de Jesus, vamos obedecer. Deus está mandando orar. Santa convocação, vamos orar. Fui colocado num grupo de oração, não aguento mais grupo, mas nesse eu fico porque eu vou orar. Estão orando por mim, eu vou orar também. Ah, mas eu não gosto de gravar áudio, eu vou digitar. Deus está mandando confessar o meu pecado, eu vou confessar. Ah, mas eu tenho vergonha, mas eu preciso obedecer, eu vou confessar. Você tem um chamado de Deus, cumpra teu chamado. Não enterre teu ministério, irmãos, não enterra não. Não enterra. Para com essa mania de depender da gente. Nós estamos aqui para te aconselhar, nós estamos aqui para te ajudar. Mas a maioria dos problemas que você teve, irmãos, é você que causa. Vá para os braços do Senhor. A comunhão que eu tenho com Deus, você também tem. O Espírito Santo que está comigo, está com você. O Espírito Santo que está nessas crianças não é o Espírito Santo mirim. Não é o Espírito Santo infantil. É o mesmo Espírito Santo. Nós vamos orar para essas crianças serem batizadas com o Espírito Santo. Nós vamos ter crianças de 2, 3 anos aqui, profetizando sobre a igreja. Você vai tremer. Eu conto os dias, em menos de 30 dias, vai ter crianças aqui batizadas com o Espírito Santo, e Deus trazendo revelação para a igreja. E você vai ver coisas extraordinárias, porque da boca dos pequeninos o Senhor suscita força. E eu não sei vocês, irmãos, mas eu só quero fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu só quero entrar por essa porta estreita, não com medo de não entrar, porque aquele que sabe o que tem que fazer não tem medo de entrar. O único medo que eu teria é se a porta fosse física, do meu tamanho. Ia ser difícil. Chega de chorar. Vou rir um pouco. Você não sabe. Eu tenho muitos medos na minha vida. De barata, não. Tem medo de altura? Também não. Eu tenho medo de passar lá no Açaí, naquele lugarzinho que tem que passar, e eu não consegui passar. Lá no Extra, sabe no Extra? No Alcântara. Quem sabe do que eu estou falando? Os gordinhos sabem do que eu estou falando. Daqueles postezinhos desse tamanho. E eu falo assim, o que, irmãos? Eu vou ficar entalado ali, vai ser uma vergonha. Passa de lado que dá, eu não vou tentar não, eu vou dar a volta. Aí eu passando lá pelo estacionamento. Só para descontrair. Porque, irmãos, eu estou com muito temor a Deus. Eu quero compartilhar esse temor com você. Eu quero te dizer, essa igreja que tem um gênio da lâmpada, você tem direito a 3 pedidos? Não tem mais. Essa igreja está pesada. O acesso que você tem a Deus para orar por você, você também tem. Nós vamos orar porque eu também quero cumprir meu chamado. Amém? Mas se você orar, é a mesma coisa que eu orar. Essas lendas precisam cair. Você é profeta. E isso é uma igreja apostólica, onde os dons são manifestos em todos. E muitas igrejas apostólicas, inclusive a gente, é apostólico que tem um apóstolo. Aliás, vamos para você entender essa palavra, eu sou apóstolo do reino. O apóstolo do reino é um servo enviado para edificar muitas igrejas. Amanhã à noite, se você quiser ir comigo, eu vou lá no Jockey e dar uma aula para obreiros. Uma igreja que dá 8 dessa aqui.
Quinta-feira eu vou pregar no aniversário de uma outra igreja. 13 anos de igreja. Eu já prego no aniversário dessa igreja desde os 5. Eu tenho uma aliança com aquele pastor. Eu ajudo aquele pastor. Então eu sou apóstolo do reino. Eu não abro mão desse título porque foi Deus que me deu. Mas eu abro menos mão da unção. Adianta ter título e não ter unção. E a unção eu tenho. Mas aqui na igreja eu sou seu pastor. Então aqui na igreja eu gostaria que você me chamasse de pastor. Amém? Amém? Aqui na igreja, você é minha ovelha ou não é? Você é membro daqui ou não é? Então aqui eu sou seu pastor. Não pode mais chamar de apóstolo? Pode, irmãos, pode. Vamos criar burocracia. Não chama mais ele que se chamar. Agora, eu teria o maior prazer de você chamar assim o pastor Robert. Eu teria o maior prazer. Porque a gente não pode deixar de ser pastor. Ser pastor é o maior privilégio que tem. Jesus é o bom pastor. Nós precisamos cuidar das ovelhas. E eu estou aqui, irmãos, cuidando de você. As coisas que Deus mandou a gente fazer, nós não vamos abrir mão. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Talvez você queira abrir mão, mas eu não abro não. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos confessar nossos pecados. Tiago 5,16. Nós precisamos entender que o que estava sobre Elias está sobre mim e você. Tiago 5,17. Nós precisamos entender que a graça e o apostolado foi dado para Jesus, para todos nós. Romanos 1,16. Então não estou dizendo aqui do que eu penso, estou dizendo do que a Bíblia diz. Porque o que eu penso está na Bíblia. E eu mudo meu pensamento se a Bíblia for diferente. Porque eu não tenho que pensar o que eu quero, eu tenho que pensar o que a Bíblia diz. E eu vejo à minha frente grandes potenciais. E esses potenciais não serão enterrados. Grandes potenciais aqui na minha frente. Pessoas que aqui pregariam muito melhor. Chegou a hora do envio. Está chegando a hora da enviar e enviar. Deus escolheu essa igreja para esse tempo. Escute o que eu estou te dizendo. Deus escolheu essa igreja para esse tempo. Porque a igreja enviar não é melhor que ninguém, mas ela tem a legalidade do envio no mundo espiritual. Teve um evento incrível chamado Descende. Você deve ter visto isso. Ginásio, estádios inteiros foram cheios. E o tema é envio. Jesus falou: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. E eles voltaram felizes da vida. Jesus enviou os 12. Os 12 voltaram. Daqui a pouco apareceu um dizendo: não, teve um discípulo seu que não conseguiu expulsar um demônio. A missão tinha rachado. E a Bíblia diz que Jesus levantou, Lucas 10, outros 70. Então os 70 não tinham não eram os 12. Os 12 acho que estava de banco. Tinha outros 70. De 2 em 2. Entre na casa. Saudai a casa. Paz esteja nessa casa. Se ali você encontrar com um filho da paz, a paz repousará sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus designou e enviou. O culto de hoje é para te ensinar que você já foi designado. E eu vou te enviar. E se naquela casa ninguém quiser ouvir, sacudir o pó das vossas alparcas. Porque nem um pó daquela cidade eu quero que fique em vocês. Eu vou sustentar vocês. Eu estou contextualizando. Não leve para lá sandálias, blusas, casacos. Não leve nada para lá. Alforjes. Eu vou sustentar vocês. O evangelho na tua vida só vai ter graça
se você exercer seu ministério. Entenda isso, irmãos. E o ministério não se exerce só dentro da igreja. O ministério se exerce fora da igreja. O ministério se exerce você sendo cristão no seu trabalho. O ministério se exerce quando você se deparar com uma pessoa enferma, dor de cabeça. Você fala assim: vem aqui que eu vou orar por você. Uma pessoa que está endemoniada, você vem aqui que eu vou expulsar esse demônio. E a tua carne pode tremer de medo, mas pelo Espírito você vai cheio de autoridade. Porque nas últimas palavras, lembra do exemplo da UTI? Nas últimas palavras de Jesus Deus, Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então se você tem medo, você fala assim: Jesus, pela autoridade do teu nome, eu oro sobre essa pessoa. Acabou. Não é a sua autoridade, é a autoridade do nome dele. A questão é você entender a autoridade que está sobre a tua vida e entender que ela é de Jesus. Que aí é menos você e mais Jesus em você. O evangelho está corrompido porque as pessoas, elas não esqueceram que elas têm o Espírito Santo. Elas desejaram ser o Espírito Santo. E quando eu decido ser o Espírito Santo na minha vida, eu ouço a minha voz e digo que é do Espírito Santo. Eu ouço a vontade do meu ventre e digo que é do Espírito Santo. E todas as coisas eu digo que é do Espírito Santo. Mas a verdade é minha mesma. Por quê? Porque eu decidi ser o Espírito Santo, não só ter o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue de... Eu quero enviar alguns homens que já foram... Presbítero Estelito, coloque-se em pé. Irmão Edmilson, coloque-se em pé. Anderson não está aqui. Pastor Rafael, coloque-se em pé, por gentileza. Henrique não está aqui. Os outros eu vou lá à noite. Glória a Deus. Cadê o Edmilson? Ah, já está em pé. Tá bom. Senhor, eu quero enviar esses homens como líderes, meu Pai, do grupo Parceiros de Oração. Que as pessoas que o Senhor confiou a eles, eles têm amor por eles como amor de Pai. Que Ele, Senhor, eles potencializem essas pessoas. Eu envio essas pessoas, Pai, em grupos que já foram feitos. Senhor, em nome de Jesus, que a semana que vem nós possamos enviar as mulheres, e que cada um aqui sinta o desejo de ter um grupo orando, fazendo parte de um grupo, e separar alguém para orar também. Em nome de Jesus, eu os abençoo, eu os envio. Que a autoridade de Jesus esteja sobre vós. Eu vos envio em nome de Jesus. Que vocês vão com a autoridade de Jesus, vão com a sabedoria de Tiago 5,16, que é o caminho da obediência, orar uns pelos outros. Que nesse grupo possa haver a cumprimento de Tiago 5,16 e Tiago 5,17. Que todos entendam que o que estava sobre Elias está sobre vocês. E que se vocês orarem, a chuva vai parar, vai parar. Se orarem para chover, vai chover. Porque o que estava sobre Elias está sobre nós. Que a autoridade apostólica da igreja esteja sobre vós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor pelo envio desses três. Sentar-se. Os outros homens, nós estamos organizando os grupos. Se você faz parte de um grupo de parceiro de oração e ainda não tem o seu mesmo, que você ore por eles, você honre esse grupo, ore também lá. E daqui a pouco você vai sair desse grupo e você vai fazer parte de um outro grupo, onde você vai ser o líder e vai ser enviado. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Senhor, nós queremos consagrar esse pão e esse cálice como símbolo, Senhor, do teu sangue, do teu corpo, que foram, Senhor, moídos naquela cruz. Senhor, nós queremos honrar a Ti, nos assentar na mesa contigo. Pai, que essa ceia seja a ceia da conscientização
da autoridade apostólica sobre a igreja. Nos livra de ser uma igreja apostólica que tem um homem com título apostólico apenas. Mas, Senhor, que o Senhor me deixe, Senhor, com autoridade apostólica, não só sobre mim, mas sobre toda a igreja. Que todos aqui entendam, Pai, nessa ceia, que a autoridade que estava sobre Elias está sobre nós. Que todos entendam Romanos 1:16, que diz que Ele mesmo nos deu graça e apostolado a todos nós. Deus, eu vejo aqui, Senhor, uma unção apostólica sobre toda a igreja. Que essa unção se desdobre em oração, que essa unção se desdobre em santidade e obediência, que essa unção te faça entrar pela porta estreita, que essa unção te faça ser um empreendedor do reino, que Deus te dê ousadia, que Deus te dê intrepidez, que esse medo cesse hoje. Aleluia. Deus está levantando mulheres aqui em coragem. Aleluia. Aline do Cleiton, Deus está te levantando em autoridade. Seu medo termina hoje. Eu estou de olhos fechados, veio você aqui numa visão. Em nome de Jesus, abre a tua boca, você é profeta. Todo medo saia da sua vida agora. Em nome de Jesus. Ore pelo teu marido, ore pelo Isaac, ore por todos os teus. Deus te levanta como uma atalaia de oração. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Diga assim: sobre mim está a autoridade apostólica da igreja do Senhor. Eu entendi hoje que o que estava sobre Elias está sobre mim, que eu preciso orar uns pelos outros, eu preciso exercer meu ministério, não por causa de uma tarefa, porque eu já tenho muita coisa para fazer, mas por causa de um chamado e de uma obediência. E eu vou fazer isso por prazer, não por ter nada em troca. Eu não quero nada em troca. A única coisa que eu quero é obedecer meu Senhor e conseguir entrar por essa porta. Diga, conseguir seguir por esse caminho, que ele é estreito, mas eu vou passar por ele com as duas pernas, a santidade e a obediência. Em nome de Jesus, eu consagro esse pão e esse cálice. Em nome de Jesus, pode servir. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, atenção mulheres. O nosso sonho é que todas e todos aqui, lembra como eu comecei a pregação? Você não é colheita, você é semente. Amém? Então, guarda bem isso que está acontecendo aqui hoje. Guarda bem isso que está acontecendo aqui hoje. Você está vendo aqui poucas pessoas. Nós temos aqui 150 membros, só que são 150 sementes. 150 sementes vai dar uma grande colheita. E sabe quais são os primeiros a serem colhidos? Os da sua própria casa. Sabe qual é o foco da nossa igreja? Os perdidos da sua casa. Em nome de Jesus. Então eu vou falar o nome de algumas mulheres aqui, lembrando todas as mulheres que, se seu nome não foi falado, muito em breve nós vamos confiar um grupo a você, porque não tem gente para tanta gente. Então pode até parar a transmissão aí. Pastora Rosana, pastora Rosária, pastora Natália, pastora Fabiana, missionária Jussiara, presbítera Graça, presbítera Raquel, presbítera Vânia, presbítera Mar